Não deixe a serpente te enganar. Amém? Esse é o tema. E o texto da palavra de Deus que veio na minha mente foi: temo que assim como a serpente enganou Eva, sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos, para que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Você sabe, algumas pessoas ensinam que ressurreição não existe. Existe reencarnação. Isso deu margem a muitas correntes teológicas e algumas religiões. Alguns ensinam que Jesus é homem, não é Deus. Logo, não creem na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos sendo Deus. Alguns ensinam que o novo céu e a nova terra serão para apenas 144 mil pessoas. Você que já está nos caminhos espirituais há algum tempo já deve ter ouvido essas correntes, né? Já ouviu? Alguns ensinam que Deus é mau, porque se Deus fosse bom as coisas não seriam como são, e quem é bom é Satanás. Tem igrejas satânicas que dizem que Satanás é que é bom, que sabe dar para o ser humano o que o homem gosta. Mas eu acho que essas correntes, eu poderia citar outras, não são tão danosas, tão perigosas, quanto as que eu vou citar agora. Algumas que passam perto do que nós cremos. Alguns têm dito, e esses já são os mais perigosos, que Deus é tão bom, Ele é tão bonzinho, que Ele aceita você do jeito que você é. Você pode fazer tudo o que você faz, que Deus é tão bonzinho e Ele aceita você. Isso é verdade, não é? O problema é quando alguma coisa tem 99% de verdade e 1% de mentira. Essa mentira contamina tudo. É a mesma coisa que se você pegar um copo de água pura, filtrada, e com um conta-gotas você coloca uma gotinha de fezes. Horrível, né? E você mistura bem, aquela gotinha de fezes nem aparece. A água nem fica turva, mas a água já está contaminada. 99% de água pura com 1% de água contaminada está contaminada. Então, esses que têm agora dito que você é um lindo, você é uma linda, você pode... Jesus te ama do jeito que você é, mas Ele vem, Ele limpa, Ele purifica, Ele santifica, e Ele fala, agora vai, não peques mais, agora seja santo porque Deus é santo. Amém? Então tem alguns que têm pregado esse evangelho do lindo e da linda, que pode continuar lindo e linda, fazendo tudo o que você faz. Está amarrado em nome de Jesus. Tem alguns também que têm pregado que você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo, você é o tal. Não precisa ir em igreja. Igreja tem problemas e tal. Parece verdade. Você é o templo do Espírito Santo mesmo. Esse é o problema, entende? Quando uma coisa parece verdade. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser maduros espiritualmente para reconhecer não somente o bem, mas também o mal, porque Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, mas nós juntos formamos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, e Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja, e Ele fala, não deixem de congregar, como é costume de muitos. Amém? Então, das correntes teológicas mais perigosas, que na minha opinião, a gente já falou do lindo e da linda, que pode continuar lindo no seu pecado, não é? Segundo perigo, você não precisa congregar porque você é a igreja, está errado, está amarrado. E a terceira que eu quero comentar e falar sobre isso hoje, é um ensinamento que tem surgido de que a igreja não é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é Israel. E aí tem um perigo.
os cristãos amam Israel. Eu também amo, a gente tem que amar. A gente ama Jerusalém, amém? Deus fala, ore pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amarem. A nossa raiz é judaica. Nossa raiz não é romana, a nossa raiz é judaica. A gente ama Israel, a gente ama as Escrituras, toda ela. Mas o problema é quando alguns cristãos começam a se enveredar pelo judaísmo e começam a se afastar do judaísmo, do cristianismo. Então eu quero falar isso com você, porque a internet está aí e muita gente começa por boa intenção, vou estudar hebraico, vou estudar isso, aquilo, eu estou estudando hebraico. E de repente você entra por um caminho perigoso e daí você começa a questionar Cristo, porque você sabe, os judeus ortodoxos, eles não creem que Jesus Cristo é o Messias, eles ainda esperam o Messias. Os judeus esperam o Messias vir pela primeira vez, nós já esperamos ele vir pela segunda. Amém? Cristo é o Messias, ele é Jesus Cristo, ele é Jesus ungido, ele é Hamashiach, ele é o Messias, ele vai voltar. Então eu quero mostrar para você esse perigo de você começar a fazer estudos por conta própria e às vezes entrar numa seara perigosa. E graças a Deus, esse tema me foi trazido, me alertado pela pastora Zélia, e por isso que Deus fala que Ele deixou para nós apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para que todos cresçamos e chegamos à estatura do varão perfeito, para que não sejamos como meninos levados por todo o vento de doutrina. E a internet é um campo fértil para trazer todo vento de doutrina. E se os cristãos não estiverem firmes na palavra, se não houverem pastores, graças a Deus para a pastora Zélia, e mestres, facilmente o rebanho, um começa a guardar o sábado e fica judaizante, o outro começa a achar que é Israel, o outro começa a achar que Jesus não é Deus, e vai por aí. Então, eu peço que você abra aqui Mateus 25, Em cima desse texto, existem outros, mas em cima desse aqui tem sido falado que a igreja não é a noiva de Cristo. Mas eu quero falar para você que a igreja é a noiva de Cristo. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva e a igreja. Aleluia! Ele vem para buscar você. Então olha aqui, Mateus 25, fala das 10 virgens. Todos conhecem esse texto? Então eu não vou lê-lo todo. Jesus fala das 10 virgens que estão esperando o noivo. 5 são sábias, por quê? Porque tem a sua lâmpada, a sua lamparina cheia de azeite. E 5 são nécias ou tolas, porque não tem azeite na lâmpada. Nenhuma sabe quando o noivo vai voltar. E quando o noivo vem, aquelas 5 tolas não tinham azeite suficiente, porque elas não imaginavam que ele ia chegar no meio da noite, não imaginavam que elas teriam que ir ao encontro do noivo à noite, e aí elas pedem azeite para as 5 que têm azeite. E as 5 falam, não, se nós dermos do nosso azeite, nós todos vamos ficar sem azeite, vocês vão e comprem azeite. E elas saíram para tentar achar azeite, nisso o noivo já veio, fechou a porta e elas não puderam entrar. Mas a respeito do que Jesus está falando? Ele está falando isso para os discípulos. Jesus não pregava para os judeus. Os judeus não, os praticantes, eles não ouviam Jesus. Eles não acreditavam que Jesus é o Messias. Essa palavra Jesus dá para os discípulos. Você é discípulo de Cristo? Amém? Para os discípulos. Os primeiros discípulos de Cristo foram todos judeus. Depois os gentios foram se convertendo. Chegou um tempo que a igreja era só judeus convertidos, cristãos. Depois começou a ter judeus, 90% e 10% de gregos e outros que não eram judeus. Depois foi 50%. Depois chegou um tempo que a igreja de Cristo, a maioria eram gentios, e a minoria eram judeus. E hoje em dia quase não tem judeus cristãos, mas eles estão se convertendo.
Aleluia. Mas olha só, então, Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ele está falando sobre o quê? O reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao noivo que vem para buscar a sua noiva. E olha o versículo 13. Jesus termina essa parábola dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola Jesus está contando para nós, para os discípulos, para dizer, olha, eu vou voltar. O reino dos céus é como o noivo que foi e vai voltar para buscar a sua noiva. Mas vocês vigiem e orem, porque vocês não sabem quando ele vem. Ele está falando para mim e para você, para a gente ficar firme. Ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala, veja que ninguém roube a tua coroa. Porque Jesus sabe que durante a nossa vida, o príncipe desse mundo vai tentar de todas as maneiras roubar a nossa fé. E se você tiver sem o azeite na hora que ele voltar, o que é o azeite? O azeite é um símbolo do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, é o penhor da nossa herança, é a garantia de que nós somos salvos, o Espírito Santo. Por isso ele fala, não apague o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Quando ele voltar, ele vai voltar para buscar a igreja, a noiva que tem o Espírito Santo. Amém? A gente não pode perder de vista isso. Então, irmãos, aqui Jesus está falando só sobre a sua volta. Israel, nesta época, não cria, não acreditava que ele era o Messias, muito menos que ele ia voltar. Até hoje eles estão esperando ainda o Messias vir. Se ele está falando já da volta dele, será que ele está falando para Israel? E sabe qual é a estratégia que geralmente Satanás usa para quem já é crente? Vamos falar de mistério. Eu quero falar para você de um mistério, de uma nova revelação, uma coisa que estava oculta e Deus me revelou. Ou então ele cita o grego, ou cita o hebraico, e aí você não tem argumento. Ah, é? Olha, não sabia disso. Por isso que Paulo fala, olha, não deixe que Satanás te afaste da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é simples assim, para que todos se salvem. Amém? A noiva de Cristo é a igreja. Quando ele fala essa parábola, ele está falando da volta dele, está falando para os que creem que ele é o Messias e vai voltar. Por exemplo, veja lá em Lucas 18:8. Lucas 18:8. Olha que importante. Lucas 18:8. Aqui ele está contando uma outra parábola, é a parábola daquele juiz iníquo, aquele juiz que não acreditava em Deus, não respeitava homem algum. Você conhece essa parábola? E aqui no verso 18:8 ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus fará justiça aos seus escolhidos, depressa fará. Mas, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem está ali, ele que está falando. Mas ele fala, quando ele vier, porque está falando da volta dele. Você sabia que a Bíblia fala cerca de 100 vezes sobre a volta de Cristo? Ele falou sobre a sua volta. Eu vou achar fé na terra quando eu voltar? Ainda há pouco tempo eu vi na internet passando um pastor, se dizia pastor, dizendo por que ele deixou o cristianismo e foi para o judaísmo. Você vai deixar alguém roubar sua fé? Você vai deixar? Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ele está falando para quem crê, né? Para os cristãos. Eu vou encontrar fé em você? Ele vai encontrar fé em você? Amém? A fé vem pela palavra de Deus. Então você tem que se alimentar dessa palavra, irmão, porque Satanás vai tentar roubar a sua fé. Olha, se Jesus viesse para buscar Israel, se Israel é a noiva,
Então nós temos que nos converter ao judaísmo. O que eu estou fazendo na igreja se ele veio para buscar Israel? Concorda? Se a noiva fosse Israel, por que ele iria edificar a sua igreja? Ele falou, eu vim para edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então nunca deixa ninguém te enganar. Você é crente, se você é crente é porque você tem o Espírito Santo, você tem azeite na lâmpada. Se você tem azeite na lâmpada, você tem que congregar, porque quando os santos congregam, isso é igreja. A igreja que congrega é corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E é essa igreja que Jesus vem para buscar. Amém? Não é crente desigrejado, não é crente que migrou para outra religião qualquer, inclusive o judaísmo. Eu amo os judeus, eu amo os católicos, eu amo todos. Mas Jesus vem para buscar a sua igreja. A igreja é a noiva. Não deixa ninguém te enganar. Aleluia? Bem, vamos ver João 14. A gente vai agora aprofundar um pouco. João 14. Jesus está falando para os discípulos. E olha a promessa dele. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Creiam em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não está aqui porque Ele está preparando lugar para nós, porque Ele vai voltar para nos buscar. Mas Ele falou, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo, o Pai vai enviar em meu nome. Ele vai estar com vocês. Ele vai ajudar, vai ensinar, vai fortalecer. Mas eu vou preparar lugar e volto para buscar vocês. Crente desviado, será que sobe? Não sei. Talvez vá para julgamento, não sei quem sou eu para achar, né? Crente que não congrega, porque eu creio, tem os crentes desigrejados e tem os crentes desviados, né? Crente desigrejado, será que vai? Se ele fala, não deixe de congregar, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima, será que crente desigrejado sobe? Não sei. Mas é melhor a gente não arriscar, né? O apóstolo Paulo fala, olha, eu me esforço, eu esmurro meu próprio corpo, eu subjugo meu próprio corpo à servidão, para que, havendo eu pregado a muitos, não venha ficar de fora. Porque a gente nunca sabe quando ele vem. Aleluia! João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu quero estimular muito vocês, irmãos, a buscar o Espírito Santo, buscar o enchimento do Espírito Santo, porque esse é o diferencial. Jesus falou, eu deixo o Espírito Santo com vocês. O mundo não vê, não conhece, não entende. Você vai ouvir gente falando, que Espírito Santo, que oração em línguas, que loucura é essa? Pronto, falei. É o Espírito Santo, é o dom de línguas, os dons de operação de milagres, profecia, revelação, cura. Esse é o sinal. Então, busca, pede. Tá? Eu sempre dou testemunho, muitos já ouviram, que eu fiquei 2 meses e meio pedindo. Você pode falar só 2 meses e meio, para mim parecia uma eternidade. Porque a partir do momento que eu percebi, meu Deus, eu não tenho esse dom de línguas, eu não tenho esse batismo do Espírito Santo. E eu já era crente, já era pastor, abençoado, eu sempre fui abençoado. Mas chegou uma hora que eu falei, poxa Deus,
O Senhor falou com Davi, o Senhor falou com Paulo, o Senhor falou com Moisés. O Senhor fala com todo mundo, só não fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. O Senhor fala mesmo. O Senhor falou que em teu nome a gente vai falar novas línguas, vai fazer curas, e é verdade isso, Senhor, é para mim. Quando eu comecei a pedir, foram 2 meses e meio. E cada vez que a gente estava orando, eu ficava numa expectativa, agora vai acontecer, agora eu vou receber, e nada, irmãos. Sabe como é que é? Agora, eu estou sentindo, não estou não. Ia em vigília, era no louvor, era lá em casa, em qualquer... Às vezes eu acordava de noite assim com a esperança, eu vou acordar orando em línguas, porque a minha mente é toda racional, quem sabe eu acordo orando em línguas e nada. E de tanto que eu fiquei pedindo, de tanto que eu bati, que eu pedi, que eu enchi a paciência dele, né, no bom sentido. Eu cheguei um dia a falar para a minha esposa, falei, Kátia, não vou mais pedir, não é para mim, deixa. Mas estava na minha cabeça, Lucas 11:13. Lucas 11:13, dá uma olhada. Lucas 11:13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Isso não sai da minha cabeça. Eu sei que eu já tinha o Espírito Santo, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha o Espírito Santo. Efésios 1:13. Mas aqui Jesus fala que se eu pedir, o Pai vai me dar. Do que ele está falando? Do batismo do Espírito Santo, do revestimento, da plenitude do Espírito Santo. Amém? Você está comigo? Isso aqui ele não falou para Israel. Israel não ouvia Jesus. Ele falou para os discípulos, creiam em mim, creiam ao menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. Igreja de Cristo, o nosso diferencial é que a gente crê em Jesus, a gente crê nas suas palavras, e uma das promessas dele que é necessária para os nossos dias, porque Daniel fala que nos últimos tempos o saber multiplicará, o conhecimento multiplicará, e tem acontecido. E aí Jesus fala, será que nos últimos tempos eu vou achar fé na terra quando eu voltar? O que contrabalança a ciência? E a ciência é boa, a gente tem que estudar mesmo, você seja o melhor na sua área. Mas qual é o antídoto para não roubar a nossa fé? Espírito Santo. Aquele que pedir, o Pai dará o Espírito Santo. E uma das maiores manifestações do Espírito Santo é o dom de línguas, quando você é cheio. Amém? Então foi assim, durante 2 meses e meio eu fiquei pedindo, eu não sabia que ia ser 2 meses e meio, mas nessa época eu estava começando a desistir de pedir, aí o Espírito Santo foi tão bonzinho, né? Falou, está começando a desistir, então deixa eu dar logo, né? Aí um dia a gente estava orando, só 8 pessoas, 9 pessoas talvez, uma roda de oração, aí cada um fez uma oração, ninguém orou em línguas, era oração normal, orou, aí quando chegou na minha vez, eu comecei a orar, eu comecei a sentir, ficar arrepiado, eu me senti como se eu fosse uma lâmpada apagada que de repente estava acendendo, eu senti isso. E eu tentei fazer uma oração normal, e aí aconteceu isso. Só isso. Eu não sei quanto foi, 30 segundos, 1 minuto talvez. Aí eu parei, envergonhado, fiquei quieto. Imagina que papelão, né? Acontece, eu sempre fui super tímido para orar. No culto, quando eu sabia que o pastor Walter, ele às vezes pedia para alguém orar, já dei esse testemunho, né? Eu me escondia atrás da cabeça de quem estava na minha frente, ficava bem assim, de pontaria, ele não me via. Vai que ele pede para orar, já pensou? E nesse dia eu passei esse papelão. Aí depois os irmãos falaram, aleluia, você recebeu o batismo do Espírito Santo, você orou em línguas. Eu falei, que nada, eu não fiz nada, só fiquei... Não, você foi batizado. Imagina. Aí aquela semana toda eu fiquei naquela expectativa, e depois de uma semana, aí no momento de louvor, eu fui adorar Jesus, simplesmente, comecei a orar em línguas. Você é a igreja de Cristo tem o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o diferencial. Amém? É o diferencial. O mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, não entende, mas vocês o têm, ele habita em vós, ele estará convosco. Pede, busca, isso é pessoal, irmão. Depende de você. Vai esperar um dia que alguém vai falar, vamos orar pelo Espírito Santo? Pede lá em casa. Lembra que ele fala? Batei, 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 e abrir-se-vos-á. Buscai, 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 e achareis. Pedi, 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 e dar-se-vos-á. É como a palavra do juiz Inico. Aquele juiz Inico fala, essa mulher me importuna tanto que eu vou atender ela com relação ao filho dela. Essa palavra. E Jesus fala assim também, o Pai, ele vai atender a sua oração, mas tem que ter fé. Aleluia! Bem, então nós temos o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Efésios 1:13, quando nós recebemos o Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é a igreja de Cristo. Você é noiva. E o que ele fala para a noiva? Que ele vem para buscar uma noiva sem mácula. O que é mácula? Mancha. Uma noiva pura. Tem uma versão que fala imarcesível. Olha que palavra bonita. Imarcesível. É sem mácula. E mácula é mancha. Ele vem para buscar a sua noiva, a sua igreja, que é você. Ele foi preparar lugar e volta. Aleluia. Vamos então ver 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Para você não cair nas ciladas do diabo com textos ocultos dos manuscritos de Qumran, ou mistérios que foram revelados. 2 Coríntios 11. Você sabe, de vez em quando aparece no meio evangélico um ex-satanista ou um ex-homossexual ou uma ex-homossexual, alguém que veio das trevas, segundo eles mesmos dão esse testemunho, e aí todo mundo abre as portas e todo mundo recebe, porque tem uns mistérios, umas coisas para revelar. E de repente não é nada disso. Claro que eu não vou citar nome agora, mas tem exemplos recentes. Então, veja o que diz 2 Coríntios 11. Tomara que suportasses um pouco na minha loucura, diz Paulo, na minha insensatez, suportai-me, porém ainda, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Deus está preparando a sua igreja como uma virgem para receber o seu marido, que é Cristo. E a virgem é pura. Quando nós viemos para Cristo, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, fomos santificados, fomos purificados, nos tornamos puros de novo, nós fomos batizados, o velho homem morreu, a velha mulher morreu. Agora você é virgem, você é noiva de Cristo, nós como igreja. E ele vem para buscar a sua noiva. E veja, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, de alguma forma, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Não receba outro Evangelho, nem outro Espírito, nem outra revelação, nem outro mistério, além desse Evangelho que está aí na sua mão. Amém? Você sabe que tem o Evangelho segundo Allan Kardec. É um Evangelho segundo Allan Kardec. Tem textos, tem interpretações, tem revelações. Deus fala, não receba outro evangelho. Não se aparte da simplicidade que é em Cristo. Ah, não, mas tem um mistério que eu descobri, porque a letra grega, ômega, quer dizer
E aí ele monta toda uma teoria em cima da letra ômega, né? Ou então na letra hebraica, Aleph, vem de... Aí já cria uma teoria, você fala, volta para a raiz, volta para o Evangelho. Simplicidade que há em Cristo. Amém? Ele é o Filho de Deus, Ele edificou a sua igreja, Ele nos deu o Espírito Santo e Ele vai voltar para nos buscar. Simples assim. E seja santo porque o Pai é santo. Pronto. Amém? Ô glória! Então, veja também Gálatas 1, de 6 a 9, fala bem sobre isso também. Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1, 6. Passasseis para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém, irmãos? Por isso Deus colocou pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas. Se você está lendo alguma coisa, ouviu alguma coisa na internet, vento de doutrina, não saia acreditando. Pergunta, questiona. Não deixa Satanás roubar a tua fé, te apartar da simplicidade que há em Cristo. Amém? Louva a Deus pela pastora Zélia que me trouxe esse alerta dessa outra corrente aí que está surgindo. Porque muitos estão interessados no hebraico e é legal isso, é a nossa raiz. E aí pode começar a achar que a noiva é Israel, não é a igreja. Se não é a igreja, estou no lugar errado. Olha que sutil, que maligno. E aí, irmãos, sabe quem é que Satanás vai atacar primeiro? Os fracos, os desavisados, os que não têm raiz. Porque a pastora, quando viu isso, ela já falou, opa, eu venho acompanhando esses estudos e tem sido uma bênção, mas aqui entrou uma planta venenosa, opa, mas quem não tem raiz, quem não tem conhecimento, vai embarcando. Vocês já ouviram há pouco tempo, surgiu um que falava que ele é, como é que é? Hamashia? Vocês ouviram essa seita? Hamashia? Ah, bom, então ainda bem, nem vou falar sobre essa. Mas tem muita coisa por aí. Mas olha, dá uma olhada em Deuteronômio, olha como é que Satanás ataca, para você ficar alerta. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, 17. Deuteronômio 25, 17. Deus aqui está falando, através de Moisés, para o povo. Esse povo aqui já é aqueles que vão entrar na Terra Prometida. Aquela geração nova, a geração antiga morreu no deserto, esses aqui foram criados no deserto, né? E esses aqui são os que vão entrar para conquistar a Terra Prometida. E Deus fala, olha, Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Você já sabia, você já tinha parado para pensar por que Deus foi tão bravo com Amaleque? Aí ele fala assim, olha, será pois que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Deus fala, olha Israel, quando você estiver na sua terra, quando você tiver um exército, quando você for forte, apague da terra a memória de Amaleque. Não sobe uma amalequita, não te esqueças. Olha, por que Deus ficou tão bravo com os amalequitas? Porque quando Israel estava saindo do Egito, eles eram escravos, não eram guerreiros, não eram soldados, não tinham armas, eles estavam saindo do Egito.
começando a viver o que é deserto, porque eles moravam em casas no Egito, casas de escravos, mas moravam em casas. Agora estão no deserto, sem armas, assustados. Vêm os amalequitas e começam a matar as mulheres grávidas, as crianças, os senhores e as senhoras. Os amalequitas, eles eram muito baixos, eles eram muito maus. E aí tem aquela guerra, a primeira guerra de Israel contra os amalequitas. Amém? Você lembra? Então Deus fala, nunca esqueça, é assim que Satanás trabalha ainda hoje. Ele vem pelas beiradas, os mais fracos, os mais desavisados, os mais que estão voando. Gasto meu tempo mais na internet do que na palavra de Deus. Ele vai te pegar, vai te seduzir com uma doutrina, com um encantamento, com uma palavra, e daqui a pouco você já está fora da igreja. E se alguém estiver fora da igreja, não é noiva. E se não for noiva de Cristo, quando Cristo vier para buscar sua noiva, não vai. É o fim de tudo? Não, talvez não, e vai para julgamento. Mas você prefere o quê? Ir com Cristo ou passar por julgamento? Amém? Porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé na terra? Em mim, sim, Senhor. Por quê? Porque a nossa fé vem pela palavra. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler Efésios 5, só mais esse ainda, sobre a noiva, que é a igreja. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Enfatiza tanto isso para que você entenda, irmão, que você é a noiva que Cristo vem buscar, em nome de Jesus. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a comparação que Deus fala. Eu devo amar minha mulher, assim como Cristo amou a sua igreja. Não fala esposa nem noiva ainda. Eu devo amar minha mulher, minha esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então Jesus lavou a sua igreja, a sua noiva, para purificar, porque ele vem para buscar uma igreja pura, uma noiva pura. Amém? E ele está limpando a igreja pela palavra. Pela palavra. 27, para apresentar a si mesmo, para apresentar a igreja para ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus vem para buscar uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, sem mancha. Amém? E aí ele fala aqui, olha, no versículo 32, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, assim como o marido cuida da sua esposa, Cristo cuida da sua esposa, que é a igreja, limpando, lavando, purificando, preparando para vir buscá-la. Grande é esse mistério. Amém? Cristo te quer firme, te quer santo. Cristo te quer firme. Vocês sabem, o Oriente do mundo, lá o Oriente, já a África tem muito animista, a África tem muita gente que crê ou em muitos deuses, ou crê na natureza, e depois, lá o Oriente, todo o Oriente, do Oriente Médio para a direita, ali, outros deuses, não o cristianismo. Tudo bem, tem a Coreia, mas assim, a maioria são outros deuses, não é? A Europa, ateísmo, materialismo. Onde estão mais os cristãos? A esquerda.
as Américas, o continente americano. América do Norte, um grande país cristão, que o número de cristãos está diminuindo a cada dia. Canadá já não é mais. E de México para baixo, América Latina, era muito católico, cristãos. Começou a ter muitos evangélicos, de 20 anos para trás até 10 anos atrás. De 30 anos atrás até 10 anos atrás, muitos evangélicos. E o que tem acontecido agora na América Latina? Doutrina socialista, doutrina comunista, nas escolas, tem roubado a fé dos jovens na América Latina. O que está acontecendo com a Igreja de Cristo? No Oriente, na África, na Europa e na América. O que está acontecendo? Estamos sob ataque. Está atacando as crianças, está atacando os jovens, está roubando a fé dos mais velhos. E Jesus fala, eu estou preparando o lugar porque eu vou buscar a minha igreja. Mas o Filho do Homem vai encontrar fé na terra quando voltar? Olha a advertência aqui. Amém? A gente está sendo atacado por todos os lados. E muitos mais bem intencionados que nem vão buscar outras filosofias, eu vou estudar o hebraico. Aí você, quando percebe, já está assim, enveredando para um judaísmo raiz. E aí vai falar, mas será que Cristo, esse Cristo que veio, será que ele é mesmo o Messias? Porque os judeus ainda estão esperando o Messias. Amém, irmão? Está desperto? Desperta tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos. E é bom mesmo a gente ver toda a Escritura. Você sabe que tem um dizer hebraico muito legal que diz assim, ó, Hakol letová. Tudo é para o bem. Hakol, tudo, letová, tudo para o bem. Tudo para o bem. É um dizer hebraico. O que lembra no Novo Testamento? O que lembra na Igreja de Cristo? Tudo para o bem? Qual é o versículo que te vem na mente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem. Quando você tem firme a sua raiz, você não tem problema de estudar o hebraico, porque você vai ver que tudo é Jesus, é a revelação, Ele é a palavra. Mas você tem que ter raiz, você tem que estar firme. Então, para a gente estar orando, eu quero ler 2 textos, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 e 28. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui cai por terra a reencarnação, né? Porque a reencarnação fala que você morre e volta, morre e volta, morre e volta. A palavra de Deus fala que aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quem é que espera Cristo para a salvação? Israel? Não, a igreja. A igreja espera Cristo para a salvação. Ele vem para buscar a igreja. E 2 Timóteo 4:8, logo antes de Hebreus, 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Você ama a vinda de Jesus? Então a tua coroa da justiça já está preparada, já está guardada naquele dia. Dia com letra maiúscula. Jesus vem para buscar a sua igreja, irmãos. Os sinais da volta de Cristo estão todos aí. Então não deixa ninguém roubar a tua coroa. Amém?